Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo para falar um pouquinho sobre o nosso roteiro de avaliação. Na verdade, eu vou fazer a revisão do roteiro com vocês, né, para vocês, comentando um pouquinho da proposta de cada questão. Espero que ajude a tirar algumas dúvidas. Então, eu vou abrir aqui o nosso roteiro, né, para vocês me acompanharem. Então, esse roteiro de avaliação, a gente está trabalhando com a noção de estado, né? Eu coloquei uma pequena definição, que na verdade eu comentei até na nossa última videoaula, sobre as teorias do Estado, né? Quando a gente vai estudar o Estado em filosofia, a gente está pensando teorias que tentam explicar o funcionamento do Estado. Então, o estudo das teorias do Estado busca entender os fenômenos do Estado, desde sua origem, formação, estrutura, organização, funcionamento e suas finalidades, compreendendo-se, no seu âmbito, tudo o que considera existindo no Estado ou sobre ele influído. Então, eu deixei aqui um videozinho no roteiro que faz uma retomada, assim, de uma explicação bastante rápida sobre o que é o Estado, como funciona o Estado. Esse vídeo, ele faz parte de um canal da Câmara Federal, né, dos deputados federais, de educação política. Então, se vocês procurarem no YouTube o canal, onde está esse vídeo, que é da Câmara Federal, vocês vão ter acesso a outros vídeos que explicam, né, de uma forma bastante ilustrada, bastante lúdica, as questões políticas, a estrutura política do nosso país. É bem interessante, então fica a dica. A primeira questão, eu pergunto para vocês, né? Qual é a relação entre política e Estado? Será que um depende do outro? Na verdade, a política, é importante a gente considerar que ela acontece, né? A gente pode considerar a política a partir de qualquer ação que gera decisões coletivas. Então, na sua casa, né, com a sua família, quando vocês tomam uma decisão, sei lá, em relação ao trabalho, ao estudo, mas que é uma decisão que passa por uma consulta, uma votação por todos, isso não deixa de ser uma ação política. Mas a ação política, quanto mais coletiva, mais efetiva. Então, na escola, né, quando a gente fala, por exemplo, do Grêmio Estudantil, é uma ação política. Por quê? Porque são alguns alunos representando a vontade de todos os alunos. Então, quando vocês elegem um Grêmio Estudantil, é uma ação política. No nosso município, né, esse é um ano eleitoral. Então, no final do ano, vai ter uma votação para escolher os representantes políticos. E todos da cidade que têm mais de 18 anos, né, a partir de 18 anos ou 16 anos, que é opcional, mas a partir dos 18 é uma obrigação, é um dever do cidadão, né, escolher o seu representante por meio da eleição. Então, também é uma ação política. E a relação da política com o Estado, que um depende realmente do outro, né? O Estado, ele depende da política, mas o Estado, ele é uma instituição, ele é algo que organiza as condições para que a política aconteça. Então, quando a gente pensa, por exemplo, a escola ela é uma instituição pública, né? A escola que eu trabalho, a escola que vocês estudam. E sendo uma instituição pública, ela tem um cunho, um caráter político. Por quê? Porque ela é administrada pelo Estado, com recursos do Estado, mas esses recursos, eles chegam até o Estado a partir da contribuição dos impostos dos cidadãos, né, dos contribuintes, que são os nossos pais, né, todas as pessoas os funcionários da escola, todas as pessoas que pagam imposto, esse imposto ele é revertido para a manutenção dos recursos públicos. Então, o Estado ele é a estrutura que organiza e centraliza as relações políticas e as relações de poder, que tem a ver com a administração, com o governo, né, desse Estado. Então, eu espero que com essa minha fala tenha ajudado vocês a pensar um pouquinho, né, sobre a relação da política e do Estado.
A política, ela depende do Estado, assim como o Estado depende da política, mas considerando que a política, ela é uma manifestação das pessoas enquanto uma ação coletiva. E o Estado é uma instituição que abre, né, oferece, estabelece oportunidades para que a política aconteça. A questão 2, ela tem a ver com uma retomada histórica, né? O Estado moderno, ele surge na Europa e ele vai surgir num movimento que a gente pode chamar de formação territorial ou uma espécie de construção nacionalista, né? Então, quando a gente fala do Estado na Europa, é a formação dos Estados-nações. Com certeza vocês já devem ter estudado a formação dos Estados-nações em geografia ou em história, porque fala-se também, né, das formas de governo, como o absolutismo, onde existe uma organização das relações de poder a partir da modernidade, que é centralizada, né, na figura de um Estado, onde pode ter um representante, que é um soberano, seja ele um rei, um imperador, enfim. E a partir desse soberano, ele vai administrar e estabelecer as leis que vão reger a vida da maioria desse Estado, né? Da maioria de todos, na verdade, dessa nação. Todos acabam sendo orientados e regidos pela lei estabelecida por esse Estado. A questão 3, ela se refere a essa imagem, né? Então, a gente olha aqui um cara bem grande que está oferecendo sopa para as pessoas. E se a gente olhar aqui no caldeirão de sopa, a gente vai ver alguns símbolos, né? Símbolos políticos, símbolos religiosos. E o que será que significa essa imagem? Então, na descrição da questão diz o seguinte: um povo que depende do governo para se manter vivo é como o cordeiro que depende do lobo. Então, o que significa, né, a gente pensar aí nessa situação de que o cordeiro que depende do lobo, esse povo que depende do Estado, né, que depende do governo, na verdade, não do Estado. A gente tem uma diferença entre governo e o Estado. O Estado é a instituição, o Estado é permanente, o governo é transitório. Então, de 4 em 4 anos, no nosso caso, que vivemos numa democracia, esse governo muda. Mas qual é o problema do governo em relação ao povo? Quando o povo depende desse governo de uma forma assistencialista, né, de uma ajuda para sobreviver, mas de uma ajuda onde o povo não tem consciência política, isso a gente pode chamar de paternalismo, né, de uma ideia de controle do governo sobre a população. Então, a população ela não está sendo representada pelo governo, ela está sendo cuidada e manipulada pelo governo, porque o governo ele oferece condições precárias, mas condições de sobrevivência, mas que estabelece uma dependência. E essa dependência pode ser muito perigosa, né? Então, o povo enquanto cordeiro e o lobo, que pode ser uma ameaça para esse cordeiro enquanto um governo, isso é um problema, isso é um perigo muito grande, né? Então, eu quero que vocês analisem aqui qual das alternativas que melhor responde ao contexto dessa imagem, né? E aí, com base nessa explicação que eu estou apresentando para vocês. A questão 4 está falando sobre a definição da legitimidade do Estado, né? O que é a legitimidade? A legitimidade é o que permite o Estado funcionar. Então, um Estado e as suas leis só vai funcionar se o povo, né, a população, obedecer, aceitar essas leis que são definidas pelo Estado, né? Pode ser projetos de leis propostos por um governo, mas independente do governo ficar ou sair do tempo de gestão desse Estado, a lei permanece. Mas a lei só vai ser efetiva se houver um consenso, se houver uma aceitação, né, uma obediência da população em relação
as definições, né, das regras e regulamentações desse Estado. Então, se não houver essa aceitação, o Estado ele se torna ilegítimo, né? Então, se não houver uma representatividade onde as pessoas concordem com como o governo tem sido administrado, isso pode gerar uma série de problemas e invalidar a administração desse Estado. E a última questão, eu trago o filósofo Montesquieu, que eu apresentei na nossa última videoaula também, que o Montesquieu é um filósofo francês, também moderno, que vai falar sobre a formação, né, a origem do Estado moderno. E esse Estado moderno ele vai ter uma característica que permite a regulação do poder, né, para evitar o abuso de poder. Então, o poder ele passa a ser dividido em 3 tipos de poder, né, que é o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. O poder legislativo e o poder executivo, eu já tinha comentado com vocês, são poderes que são definidos por meio de uma eleição. Então, o legislativo é o vereador, é o deputado, é o senador, que são cargos de representantes, né, de políticos representantes do Estado, que vão elaborar projetos de leis. E o executivo, que é o prefeito, que é o governador do estado, o presidente, são os representantes do estado que assinam e colocam essas leis em vigor, em funcionamento. Então, o legislativo cria os projetos de leis, colocam em votação, e aí, votado, né, pela Câmara Municipal, pela Assembleia Legislativa do Estado ou pelo Congresso Nacional, essas leis elas entram em vigor a partir da aprovação do Poder Executivo. Já o Poder Judiciário, ele não é definido por eleições. O Poder Judiciário é o que vai garantir a justiça do Estado. Então, são representantes desse poder que chegam até ele por meio de concursos públicos. São pessoas especializadas no campo do estudo jurídico, né? São juízes, desembargadores, e são pessoas promotores, que trabalham para a fiscalização da lei, né? A aplicação e a fiscalização da lei. Então, um político, por exemplo, que é eleito pelo povo, ele pode sim ser julgado pelo próprio poder, mas pela instância jurídica, né? Pela instância do judiciário. Se ele cometer alguma coisa errada, né? Se ele cometer alguma infração, ele pode ser julgado pelo poder. Por isso, o poder precisa ter essa característica de tripartidário, né? Ele é dividido em 3 partes. Bom, pessoal, eu acho que é basicamente isso. Espero que essa minha fala possa ter ajudado vocês. Se tiver dúvidas, né, tiver alguma outra questão que vocês queiram me perguntar, queiram levantar, é só entrar em contato, tá? Pode mandar mensagem pelo WhatsApp, que aí a gente vai estar esclarecendo aí as dúvidas de vocês.